Hoje este homem vai mostrar a vocês que para quem tem habilidade, qualquer coisa pode se transformar em algo incrível. Então ele pegou um pedaço de corrente velha e em seguida colocou ela dentro desse forno feito a lenha. Depois de alguns minutos que estava lá e ela já estava bem vermelha, ele tirou ela e depois retirou um pedaço dela. E logo em seguida ele foi batendo nela com uma marreta e assim foi esticando ela e modelando até ela ficar desta forma. E para retirar as imperfeições e a coloração escura, ele foi lixando todas as partes da peça até ela ficar desse jeito. Já imagina o que seja? Então, com um pincel, ele fez uma marcação e foi serrando as bordas e depois foi retirando com um alicate. E novamente, ele fez uma marcação com o pincel de ponta a ponta e depois foi lixando toda a lateral até que fosse feito o fio. E depois ele foi fazendo uma fenda acima do meio e passou uma lixa nela. Em seguida, ele enrolou um fio de arame nela e após isso ele passou um produto por toda ela e novamente colocou ela no forno a lenha. Quando ela já estava vermelha igual brasa, ele retirou ela e a colocou em um óleo que até subiu o fogo de tão quente que ela estava. E depois deixou ela por 1 hora na areia. Depois das 1 hora ele retirou e lixou ela com uma lixa 1000 até ficar brilhando desse jeito. Em seguida, ele colocou pedaços de bronze e de vidro dentro de um pote de ferro, que foi colocado dentro de um forno. E quando já estava tudo derretido, ele colocou ele dentro de outro pote. Depois de frio, ele lixou a peça até ficar desta cor. Então, utilizando um pincel e uma régua, ele fez várias marcações, e com uma parafusadeira, ele fez vários furos em vários lugares onde estava marcado, e para finalizar, ele passou esta espécie de graxa em toda ela, e depois passou um pano e ficou desta forma. Com um pedaço de madeira que ele havia encontrado, ele serrou um pedaço e com o uso de uma lima ele foi fazendo forma em toda ela. E na lixadeira ele foi modelando ela e deixando mais lisa, e com isso pronto, ele a enrolou em um pedaço de adesivo e foi feito um furo na parte de cima e colocado uma peça na parte de baixo. Agora ele foi para a parte de montagem e colocou peça por peça em seu devido lugar e para segurar o cabo, ele colocou um pino. E usando algumas tiras de tecido, ele foi fazendo uma trança entre o cabo, para assim melhorar a estética do produto. Agora veja que belezura que isso ficou. E sim, isso é uma espada samurai. Agora veja essa belezura e fique com o teste dela no final.